Olá, boa noite. Hoje foi mais um dia de posses de ministros do governo Lula. Ana Moser, Geraldo Alckmin e Marina Silva. Mais informações direto de Brasília com Jaqueline Fonseca. Marina Silva tomou posse hoje como ministra do Meio Ambiente. No primeiro discurso à frente da pasta, anunciou uma série de medidas para colocar o Brasil como protagonista da proteção ambiental. A primeira ação foi mudar o nome da pasta. Entre as medidas tomadas está o acréscimo ao nome do ministério, que agora se chama Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, permanecendo a mesma sigla, MMA. A ministra também anunciou a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática, a Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento, que deverá ser extinta quando a meta de desmatamento zero for alcançada, e a Secretaria de Bioeconomia, para incentivar a geração de renda através da diversidade natural do país. O Brasil tem um enorme desafio para honrar os compromissos assumidos no Acordo de Paris. Trata-se da área em que houve retrocesso, principalmente devido ao aumento da emissão decorrente do desmatamento, que se acirrou nos últimos 4 anos. Para lidar com esse desafio, é essencial que toda a governança sobre mudança do clima possa evoluir. O governo brasileiro, que sempre foi protagonista nessa discussão, não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional e internacional por meio do Ministério do Meio Ambiente e de todos aqueles que agora também têm essa agenda internalizada em suas pastas, graças à nossa política de transversalidade, assim estabelecida pelo presidente Lula. O discurso da ministra Marina Silva foi marcado pelo anúncio de medidas que buscam valorizar e proteger o patrimônio natural através de políticas ambientais. Mais cedo, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que tomou posse hoje como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, adotou a mesma linha e disse que o Brasil deve ser protagonista na criação de uma política de economia de baixo carbono. As graves mudanças climáticas, o pós-Covid, a guerra na Europa, estão indicando a premência de uma política de reindustrialização consensuada com o setor produtivo, a academia, a sociedade e a comunidade internacional. É imperativa a redução da emissão de gases de efeito estufa, do estabelecimento de uma política de apoio a uma economia de baixo carbono, privilegiando tecnologias limpas e dando início a um processo produtivo, eficiente, seguro e sustentável. O Brasil pode ser e será o grande protagonista no processo de descarbonização da economia global, e mantendo investimentos em inovação e pesquisas, em modernas tecnologias, poderá integrar as cadeias globais de valor. Alckmin também disse que a lógica de desindustrialização no país não é natural e é imprescindível atuar para invertê-la. O momento nos impõe trabalharmos incansavelmente pelo emprego, pela distribuição de renda, em apoio à indústria, ao comércio e ao setor de serviços. É urgente a reversão da desindustrialização precoce ocorrida no Brasil, que reclama uma clara política de competitividade industrial contemporânea. Apesar de representar apenas 11% do PIB brasileiro, a indústria de transformação aporta 69% de todo o investimento em pesquisa e desenvolvimento. A indústria responde por 29,5% da arrecadação tributária, ou seja, quase 3 vezes o seu peso na economia. O presidente Lula compareceu à cerimônia de posse de Alckmin, mas não fez uso da palavra. Nesta quarta-feira, a ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, também tomou posse e assumiu o Ministério dos Esportes.
Depois de 12 anos da entrada da faixa presidencial para Dilma, o presidente Lula voltou a despachar no Palácio do Planalto. O presidente da República despachou com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e registrou o encontro que divulgou em suas redes sociais. Mesmo sem informar o assunto, escreveu na legenda da publicação: primeira reunião no Palácio do Planalto com o ministro das Relações Institucionais. O presidente também se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Comunicação Social, Paulo Pimenta, e da Fazenda, Fernando Haddad. Antes de voltar ao gabinete presidencial, Lula esperou a varredura que a Polícia Federal fez no local, em busca de eventuais grampos ou materiais suspeitos. Ontem, o presidente já havia feito uma visita ao gabinete, onde deverá ficar daqui para frente. E o presidente Lula marcou para depois de amanhã a primeira reunião com os 37 ministros. Entre vários assuntos, algumas divergências de anúncios já feitos, como a de uma eventual revisão da reforma da Previdência. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse hoje que o governo não tem qualquer intenção de adotar a medida anunciada ontem na posse do ministro da Previdência. Segundo Rui Costa, Carlos Lupe foi levado pelo entusiasmo do momento. Enquanto as coisas mudam em Brasília, o brasileiro faz planos para o ano que começou há 4 dias. O que não falta é expectativa. Ano novo, vida nova. Mas o que parece apenas uma frase feita é o lema de muitos brasileiros a cada novo ciclo de 365 dias que se inicia. Emagrecer, organizar as contas, mudar de profissão, se exercitar, encontrar um amor ou viajar são algumas das metas mais comuns neste período do ano. Mas nas ruas, os objetivos para 2023 são os mais diversos. Ficar bem financeiramente, né? De ficar bem também na área emocional, na área familiar. Para 2023 eu espero me formar e tentar uma faculdade. Tirar minha habilitação, comprar um carro, né, se Deus quiser, e começar a reformar minha casa. Minha meta para 2023 é alcançar alguns objetivos fitness, voltar à minha vida acadêmica. Eu tenho alguns projetos aí na relação à educação. Sou professora de inglês, mas eu quero ainda me aperfeiçoar educacionalmente. Se não tiver esse tripé, fé, coragem e força para vencer, desista. Mas diante da correria do dia a dia e da rotina, como se planejar e agir para tirar as promessas do papel? Nós temos que ter metas a pequeno, médio e longo prazo. A meta de longo prazo é aquele sonho maior, aonde você quer chegar. Mas para isso você precisa fazer uma organização. Você precisa cumprir aquilo que é do dia a dia, de pequeno prazo. Aí depois você vai cumprindo aquilo que é de médio prazo para que você possa chegar como se fosse uma escada. Vai entendendo que você vai subindo uma escada e você vai chegando aonde você quer. É muito importante você ter agenda. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você ter tudo organizado. E o principal, cumprir aquilo que você se compromete. É você aprender a discernir, né, o que é prioridade primária, secundária e terciária. Aquilo que é prioridade que não dá para mudar, aquilo que é prioridade secundária é importante, mas eu consigo me ajeitar, e aquilo que é terciário, aquilo que podemos dizer assim, deixar para depois. E outro passo que é muito importante é disciplina. Todas as pessoas bem-sucedidas na vida, em todas as suas áreas, elas são disciplinadas. Jesus era disciplinado. Então, se nós queremos ter sucesso, alcançar as nossas metas, nós temos que ter disciplina. Se o seu objetivo é sair do vermelho, ou criar uma poupança para fazer a viagem dos sonhos, ou adquirir um bem, ou ainda mudar de profissão, o caminho é o planejamento e organização da vida financeira. Mudanças exigem sacrifícios, né? Então, em geral, esses sacrifícios tiram a família de sua zona de conforto. É natural que a gente tenha que recorrer ao orçamento que a gente já tem, né? Então, ele tem que caber o que você colocou como meta para 2023. Seja viagem, seja um curso, seja a compra de um automóvel, de um apartamento. E, para isso, você tem que encolher esse orçamento, né? Você tem que diminuir as suas despesas. A primeira coisa é fazer uma revisão no seu orçamento
fazer escolhas, tomar decisões que nem sempre são muito fáceis, como uma mudança de apartamento, um apartamento menor, um apartamento um pouco mais distante de onde você mora hoje, né? Já são saídas para você abrir espaço financeiro para financiar, né, pagar esses sonhos, né, colocá-los em prática. Outro foco para 2023 é a mudança de carreira. Investir em qualificação e fazer avaliação de suas competências na área em que pretende atuar são ações recomendadas. Os especialistas também indicam outras atitudes. É importante olhar para o seu talento e dentro desse talento para a sua roda da vida. Como que você está nessa roda da vida? Está satisfeito ou não está satisfeito? O que você gostaria de fazer diferente? As oportunidades são muitas, mas nem sempre nós estamos abertas a elas. Então, para se abrir para as oportunidades, você precisa entender quais são as oportunidades que existem dentro de você. E você só vai ter essa resposta se você valorizar e entender e conseguir enxergar, que é o que eu gosto de dizer, né? Descortinar, né? Tirar a miopia que existe sobre os seus talentos para você mesma. Você só vai oferecer para o outro o que você reconhece de si. Bem, o ano começou. O relógio está contando os segundos, minutos, horas, dias para mais uma jornada que termina em 31 de dezembro de 2023. Quem tem veículo no Brasil vai ter um pequeno alívio na hora de pagar as contas para renovar o licenciamento deste ano. Está mantida a isenção do seguro DPVAT para todos os motoristas em 2023. Segundo a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, há fundos o suficiente para pagar aqueles que precisarem de indenizações ao longo deste ano. O seguro DPVAT é um seguro obrigatório a todos os motoristas para pagar indenizações em caso de morte ou custos hospitalares para aqueles que sofrerem acidentes de trânsito. Este é o terceiro ano seguido que o pagamento deste seguro deixa de ser necessário. A medida provisória que autoriza a isenção do seguro DPVAT em 2023 foi publicada em dezembro do ano passado. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, confirmou hoje que vai sugerir ao presidente Lula o fim do saque aniversário do Fundo de Garantia. Antes, deverá levar o assunto ao fundo curador do FGTS e às centrais sindicais. Desde que a modalidade foi criada, 2 anos atrás, cerca de 28 milhões de trabalhadores aderiram e sacaram um total de 34 bilhões de reais. Quando adere, o trabalhador pode tirar uma parte do saldo de sua conta todo mês, que completa mais um ano de vida. O problema é que, se for demitido sem justa causa, poderá retirar apenas a multa de 40%. O restante ficará retido por 2 anos. A Petrobras recebeu a indicação de Jean Paul Prates para a presidência da estatal. Ele já descartou qualquer intervenção nos preços. Caio Paes de Andrade deixou hoje o cargo, que será ocupado interinamente por João Henrique Rittershausen. Caio Paes de Andrade deve assumir a Secretaria de Gestão no governo de Tarcísio Freitas, em São Paulo. O Ministério de Minas e Energia enviou um comunicado para o Conselho de Administração da Petrobras, avisando que o senador Jean Paul Prates é o indicado para assumir o comando da petrolífera. Segundo a pasta, somente após trâmites na Casa Civil, a indicação deve ser oficializada. Mas antes de Prates assumir, a saída de Paes de Andrade precisa ser formalizada. Jean Paul já participou de pelo menos 3 reuniões com o alto escalão da estatal, com a presença de Paes de Andrade. O indicado à presidência da petroleira é advogado, economista, ambientalista, empreendedor e dirigente sindical. Ele tem mais de 25 anos de trabalho nas áreas de petróleo, gás natural, biocombustíveis, energia renovável e recursos naturais. Com investidores atentos ao anúncio de medidas econômicas pelo novo governo e suas consequências para a saúde das contas públicas, o dólar fechou perto da estabilidade, com um acréscimo de 0,01%, cotado em R$ 5,45 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,12% aos 105.334 pontos. No ano passado, os contribuintes brasileiros pagaram 2.489.835.290,32 em impostos aos governos federal, estatal e municipal.
O valor inclui taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária. De acordo com o impostômetro, painel instalado pela Associação Comercial de São Paulo, na região central da capital paulista, de 2021 para 2022, houve aumento de 11,5%, apesar das isenções promovidas pelo governo Bolsonaro, como nos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Poucos sabem, mas os profissionais brasileiros estão tendo cada vez mais espaços no exterior. A supervalorização de mão de obra brasileira tem se mostrado promissora em áreas que os próprios países migratórios sofrem ausência de trabalhadores. Uma dessas áreas é a odontologia. Famosa por formar dentistas e cirurgiões, o cuidado com os dentes em diversas regiões do mundo não é muito bem vista pela população. Assim, a formação de profissionais da área também não é realizada. Por outro lado, aqui no Brasil, nós contamos com as principais escolas de odontologia do mundo, como o curso da Universidade de São Paulo. Dessa forma, a imigração da mão de obra brasileira nessa área cobre literalmente um buraco no bem-estar social e supre a necessidade do cuidado bucal em regiões dos Estados Unidos e da Europa. Além dos dentistas, uma outra área tem tido um grande apreço lá fora: a culinária brasileira. Com o seu sabor inigualável e uma preparação dedicada, os chefes e cozinheiros brasileiros têm ganhado ainda mais espaço no cenário internacional. A biodiversidade do país, que gera sabores únicos em biomas tão diferentes, também é um dos fatores que diferenciam a comida dos chefes brasileiros. Restaurantes de comida tradicional brasileira têm chamado cada vez mais as atenções e ganhado estrelas Michelin, um prêmio que poucos conquistam e asseguram a qualidade do alimento ali produzido. Por fim, uma outra profissão que tem sido aclamada pela mão de obra brasileira e que nacionalmente não tem muita valorização são os mecânicos. Para os mecânicos brasileiros que moram ao redor do mundo, um jeitinho nosso, o brasileiro, é a chave para o sucesso nessas regiões. O motivo é que o jeitinho brasileiro se torna uma vantagem no ramo da mecânica, já que às vezes eles conseguem corrigir o problema sem ter que trocar todas as peças, como é de costume se fazer nos países estrangeiros. A busca por oportunidades no mercado de trabalho pode ser difícil em território nacional. Então, quem sabe o seu futuro não esteja em outro país. O índice de preço ao produtor caiu 0,54% em dezembro e fechou o ano passado em alta de 4,39%. O indicador calculado pelo IBGE é conhecido como a inflação da porta de fábrica, que significa o custo real da produção, sem contar os impostos e o frete que serão cobrados depois. O brasileiro está viajando mais para o exterior. O levantamento da Agência Nacional da Aviação Civil mostrou que até o fim do ano que vem, os aviões deverão estar com a mesma lotação de antes da pandemia. O setor de viagens internacionais começou bem fraco no ano passado. Além do medo do coronavírus, muitos brasileiros não estavam querendo arriscar a estourar o orçamento, em um ano que seria marcado principalmente por uma eleição bastante polarizada. Apesar de tudo isso, o ritmo começou a ser retomado aos poucos. Nos primeiros meses, em média, apenas 48% das poltronas estavam ocupadas nos aviões que partiam para fora do país. Em outubro, a porcentagem era de 79%. Especialistas apontam que a recuperação total do setor só deve acontecer no final do ano que vem. Mas, para atingir um movimento igual ao de antes da pandemia, dependerá do comportamento do dólar e da economia ao longo dos 2 anos. O que já conseguiu se recuperar foi o setor doméstico. Em outubro do ano passado, 92% dos voos já estavam lotados.
O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica pediu a abertura de um inquérito para que sejam apurados aumentos de preços dos postos de combustíveis. Segundo Alexandre Cordeiro, não dá para justificar os reajustes que foram intensificados no primeiro dia do ano, porque os postos ainda estavam abastecidos com um produto com isenção total de impostos. As denúncias envolvem principalmente estabelecimentos de Pernambuco, Distrito Federal, Minas Gerais e Espírito Santo. Mas a prática se espalhou como no Mato Grosso do Sul. Na capital, Campo Grande, o preço subiu e a gasolina é encontrada por até R$ 5,45 nos postos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou no dia 1º de janeiro a medida provisória que estende a isenção de PIS/COFINS nos combustíveis por 60 dias. O diretor executivo do Simpetro-MS, Edson Lazarotto, explica até quando a medida deve ser prorrogada. O governo federal prorrogou o retorno dos impostos federais, que são PIS, COFINS e CID, sobre o produto gasolina, etanol e GNV até o dia 28 de fevereiro, já no diesel até dia 31 de dezembro. Portanto, a inclusão dos impostos sobre a gasolina na ordem de 69 centavos e do etanol de 24 centavos, sendo assim, somente ocorreu o reajuste do ICMS, que é um imposto estadual, reajustado através do CONFAS, que é o preço médio ponderado sobre cada combustível. Mas, na prática, será que a nova medida está sendo aplicada? Como eu faço Uber, eu rodo a cidade, né? Então, a diversidade é grande. Tem lugar que é mais barato e aqui, por enquanto, tá barato, né? R$4,50 eu já tô achando meio caro, assim, pesa pra gente no final do mês, mas a gente vai tentando, né? A gente sempre torce para que as coisas consigam ficar estáveis e conseguir ficar num preço ok para todo mundo, né? Mas isso daí é igual comida, né, minha filha? Você vai no mercado, tem uma coisa barata, outra coisa mais cara e assim a gasolina, né? Até o final do ano passado, o preço médio do litro da gasolina na capital era de R$ 4,71. Agora você pode encontrar em alguns postos a R$ 5,45. Por conta disso, o PROCON vem recebendo várias denúncias. Hoje o preço médio da gasolina está entre 4,69 e 4,89 e o do diesel 6,90, 6,95, né? Do diesel comum é o S10. Os nossos canais de denúncia estão recebendo várias denúncias, então a gente está apurando juntamente com o PROCON de Campo Grande, estamos nessa ação aí educativa e também responsiva. Quem descumprir a lei terá que pagar uma multa, que varia de acordo com o estabelecimento. São vários fatores que nos permitem fazer o valor de multa, mas hoje nós conseguimos chegar num valor mínimo de multa para começar de R$8.000. Então a gente vê se aquela empresa lesou muitos consumidores, né? A gente tem como constatar isso, ver o tamanho daquela empresa, ver se ela é reincidente ou não, né? Se ela tem primariedade. Então são fatores que nos permitem começar já com R$8.000 de multa, porque a lesão ela é grave, né? O fiscal de relação de consumo ainda ressalta que, se caso o consumidor se deparar com um preço abusivo, poderá denunciar por meio dos canais de comunicação. Nós temos o nosso canal famoso, 151, e como eu disse, estamos com o PROCON CG também, 156, opção 2, todos esses canais estão funcionando a pleno vapor. Estamos nós, do PROCON estadual, no MS Digital, que é aquele aplicativo onde você acha vários órgãos. Então lá está o PROCON, você tira a foto, você põe o endereço, põe o preço de antes e o depois, e a gente consegue fazer a denúncia com solidez e detectar qualquer infração contra a legislação consumerista. Em menos de 24 horas, mais 4 cidades mineiras decretaram situação de emergência por causa das chuvas, totalizando agora 124, de acordo com o boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil desta quarta-feira. De ontem para hoje, Aricanduva, Itaobim e Palmópolis, no Vale do Jequitinhonha, e Nova Era, na região metropolitana de Belo Horizonte, entraram na lista. Desde o início do atual período chuvoso, em 21 de setembro, 14 mortes relacionadas a chuvas foram registradas em Minas Gerais. A maior parte dos óbitos aconteceu em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, onde uma encosta desabou e atingiu casas da zona rural na noite de Natal. O estado ainda tem 1.604 desabrigados e 7.463 desalojados por causa das chuvas.
Os desabrigados são pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos em seus domicílios. Já os desalojados são aqueles que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, desocuparam as próprias residências, mas se deslocaram para casas de parentes ou amigos. No período chuvoso anterior, de 2021-2022, 450 municípios decretaram situação de emergência ou de calamidade pública em Minas Gerais. 30 pessoas morreram. A Meta, dona de plataformas como o Facebook e o WhatsApp, voltou a sofrer uma pesada multa da União Europeia. Desde setembro, as penalidades aplicadas à empresa americana somam mais de 1 bilhão de euros, que equivale a mais de 5 bilhões de reais. A gigante americana foi multada em 390 milhões de euros por violar os regulamentos europeus de proteção de dados. O valor é equivalente a mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. A sanção foi aplicada hoje pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados, que atua em nome da União Europeia. O órgão informou que a Meta violou obrigações de transparência e utilizou uma base jurídica errônea para os processamentos de dados pessoais com fins de publicidade personalizada. Como a sede da empresa americana na Europa fica na República da Irlanda, cabe ao regulador do país aplicar as penalidades. Recentemente, a União Europeia já havia definido outras 2 multas à Meta, no valor de 405 milhões de euros e a outra no valor de 265 milhões de euros por proteção insuficiente de informações de usuários. Por videoconferência, o presidente Vladimir Putin assistiu à partida de um navio de guerra equipado com mísseis hipersônicos e garantiu que o país vai continuar a desenvolver o potencial das Forças Armadas. Estou certo de que essas poderosas armas vão fazer com que seja possível proteger a Rússia de maneira confiável de potenciais ameaças externas e ajudar a garantir os interesses nacionais do nosso país. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, afirmou que a tripulação do navio vai ser treinada para o uso de armas hipersônicas e mísseis de cruzeiro de longo alcance. Shoigu garantiu que os mísseis supersônicos Zircon são capazes de superar qualquer sistema de defesa antiaérea atual ou futuro e podem efetuar ataques potentes e precisos em mar e terra. Cabo Verde anunciou que o Estádio Nacional do país será batizado com o nome Estádio Pelé. O país africano é o primeiro a adotar o nome de Pelé em um estádio após a sua morte. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, em mensagem nas redes sociais. Abre aspas. Cabo Verde e Brasil têm uma história e uma cultura que andam de mãos dadas, vistos que são 2 países irmãos, ligados pela língua e identidade muito semelhantes. Como homenagem e reconhecimento a essa figura que engrandece a todos, manifesto a intenção de nomear o nosso Estádio Nacional como Estádio Pelé, numa iniciativa ao qual acredito que vários países pelo mundo nos acompanharão. Fecha aspas. A iniciativa segue o pedido feito por Gianni Infantino e da FIFA durante o velório do jogador, para que todos os países membros da entidade batizem ao menos um estádio em cada país, em homenagem ao rei do futebol. Localizado na cidade de Praia, capital do país, o atual Estádio Nacional de Cabo Verde foi construído no ano de 2010 e inaugurado em 2014. Ele tem capacidade para 15 mil pessoas e é a casa da Seleção Nacional de Cabo Verde. O primeiro-ministro de Cabo Verde disse que comunicou sobre a intenção de alterar o nome do estádio para a FIFA e espera realizar a homenagem em breve. 8 países da Europa registraram a maior temperatura da história para o mês de janeiro, em plena temporada de inverno. Espanha, Polônia, Dinamarca, República Tcheca, Holanda, Bielorrússia, Lituânia e Letônia estão registrando termômetros acima da média em pleno inverno. Isto porque uma massa de ar quente que se desenvolveu na costa oeste da África se deslocou para o nordeste da Europa a partir de Portugal e Espanha. A agência de meteorologia espanhola disse que os termômetros estão marcando 7 graus a mais do que o normal. Na Polônia, os termômetros chegaram aos 19 graus em janeiro com o calor, quando a média bate 1 grau no mesmo período, e na República Tcheca, as temperaturas alcançaram quase 20 graus. As altas temperaturas chegaram a interromper as atividades nas estações de esqui distribuídas pela Europa pela falta de neve.
A mudança climática está afetando também o turismo no país, porque os turistas em busca de neve estão voltando para casa mais cedo. Dados do boletim epidemiológico divulgados pelo Ministério da Saúde mostraram que o número de mortes por dengue no Brasil no ano passado foi 4 vezes maior do que em 2021. O Ministério da Saúde confirmou 992 óbitos em todo o país só no ano passado. Outras 101 mortes ainda estão sendo investigadas. Já os casos passam de 1.400.000. A região Centro-Oeste teve o maior número de casos de dengue, seguidas pelas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. Em relação ao número de mortes, a dengue fez mais vítimas em São Paulo, Goiás e Paraná. No Rio Grande do Sul, 66 pessoas morreram em 2022. Em Rondônia, 10 cidades estão com surto da doença. Para a Sociedade Brasileira de Infectologia, o descontrole das medidas de vigilância epidemiológica e a falta de campanhas educativas contribuíram para a explosão de casos e mortes. A estação mais quente do ano também é a mais chuvosa. Na combinação de calor e chuva, são propícias à proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. O período pede maior atenção e cuidado para evitar acúmulo de água parada em locais ao ar livre e eliminar os focos de reprodução do inseto. O Aedes aegypti também é responsável pela transmissão de outras doenças como a chikungunya, febre amarela e zika. E os casos de Covid aumentaram significativamente em dezembro e a situação preocupa autoridades de saúde. De janeiro a dezembro de 2021, foram registrados 87.104 casos de Covid-19 e 3.039 óbitos. Em 2022, foram 97.484 casos e 472 óbitos, sendo que somente na última semana de dezembro foram 1.681 registros da doença. Existe um padrão de sazonalidade nesse período que compreende novembro até janeiro, que é o período de férias, festas, então há um aumento significativo nesse período. E, claro, associado também à circulação de novas subvariantes, como é o caso da Ômicron, a subvariante BQ1, que começou a circular no Brasil em novembro do ano passado e também é responsável por esse aumento de casos que está sendo identificado agora, em dezembro. Em 2021, a taxa de letalidade por Covid era de 3,49%. Em 2022, 0,48%. A taxa de letalidade é quando se calcula o número de óbitos pelo número de casos confirmados. A vacinação tem sido uma importante ferramenta no controle da doença. 85% da população já tomou a primeira dose da vacina e 73% a segunda dose. A vacinação em crianças e bebês ainda é baixa. A terceira dose de reforço, que seria a primeira de reforço, a gente está com 40% de cobertura em toda a nossa população. E a quarta dose, ainda não chegamos nem a 20% de cobertura. A vacinação de crianças também é uma preocupação, né? Apesar dos números não refletirem um aumento de casos nesse público infantil. Então, quem tem crianças em casa, o Ministério da Saúde já autorizou a vacinação a partir dos 6 meses de idade. Então, quem tem criança de 6 meses de idade pode estar procurando as unidades de saúde. São 10 que têm a vacina da Pfizer Baby disponível. A gente precisa também manter as nossas crianças com o risco baixo de desenvolver complicações decorrentes da infecção pela Covid. Em novembro, foram realizadas 6.019 testagens e, no mês de dezembro, 11.858. No dia 3 de janeiro, foram registradas 54 internações. São pacientes que têm imunossupressão, são pacientes idosos, ou que tenham doenças crônicas respiratórias, renais, cardíacas e assim por diante, que possam comprometer o seu sistema imunológico, as suas defesas. Então, esses pacientes, eles têm que estar com a sua cobertura vacinal completa e o reforço e evitar, de certa forma, lugares com muitas pessoas, aglomerados, transportes públicos, e utilizar máscara sempre que possível perto de aglomerações de pessoas. Para quem tomou a vacina, fica um incentivo para aqueles que não estão com todas as doses em dia.
Me preocupo sim, porque é muito importante tomar todas as vacinas para não prejudicar, né, outras pessoas, não pegar a doença também, se prevenir bastante. Então, tem que incentivar as outras pessoas também a tomar a vacina. Já tomei todas as doses, considero super importante que a gente se imunize, que a gente se proteja e proteja as outras pessoas também. E a vacina anti-Covid deverá ser incorporada ao calendário anual do governo para pessoas do grupo prioritário. A população deve ser convocada para receber as doses junto com a imunização contra a gripe. Idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde, entre outros grupos prioritários, devem ter a vacina contra a Covid incorporada ao calendário anual de imunização. A informação é da nova secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel. Antes, a vacina fazia parte do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid. A população deve ser convocada para receber as doses junto com a imunização contra a gripe. A intenção é que isso aconteça a partir de abril. Segundo a secretária, esse período de intervalo deve ser usado como um prazo para organizar a estratégia do governo. Etel disse que uma das prioridades da pasta é buscar o aumento da cobertura de todas as imunizações. A intenção é reverter a resistência de parte da população para evitar a disseminação de doenças. Um levantamento do Observatório de Saúde na Infância mostrou que a vacina contra a poliomielite, por exemplo, foi aplicada em 74,84% da população-alvo em 2021, sendo que o percentual em 2018 era de 88,33%. Até novembro de 2022, ficou em 71,97%. Uma pesquisa alertou que um medo antigo tem sido o principal causador de doenças graves que matam as crianças menores de 5 anos em países de média e baixa renda, o rotavírus. A pesquisa que apontou o dado dramático foi realizada com a participação da Fiocruz. O levantamento alerta principalmente que o rotavírus é o principal causador de diarreias graves que levam à morte de crianças com menos de 5 anos em países subdesenvolvidos. Acredita-se que entre 2017 e 2019, o rotavírus tenha causado 200 mil mortes por ano. O estudo inclui dados de 28 países e, apesar do Brasil não estar entre eles, aqui também é registrado um crescimento do número de casos da doença. O motivo tem sido a queda da imunização de crianças. O rotavírus é prevenível por vacinas gratuitas e disponíveis no SUS, recomendadas para bebês aos 2 e 4 meses. No Brasil, ela foi inserida no Programa Nacional de Imunizações em março de 2006. Apesar da gratuidade, apenas 71,71% do público-alvo foi imunizado em 2022, de acordo com os dados do DataSUS. Além da vacinação, a prevenção da infecção pelo rotavírus deve incluir o aleitamento materno e cuidados de higiene pessoal e doméstica, como lavar sempre as mãos antes e depois de usar o banheiro, trocar fraldas, manipular alimentos, amamentar e tocar em animais. O Brasil perdeu um dos principais expoentes do forró, ritmo mais popularizado nas regiões Norte e Nordeste. Rita de Cássia faleceu aos 50 anos em decorrência de uma fibrose pulmonar. Meus amores, vocês estão preparados para vir comigo numa linda viagem com as minhas canções? Então vem comigo, meus amores! Natural da cidade de Alto Santo, no Ceará, Rita de Cássia é considerada no meio artístico como uma das maiores compositoras de forró do país. Em seu histórico musical, ela possui mais de 500 composições gravadas por bandas e artistas populares nesse meio, como Aviões do Forró e Frank Aguiar. Entre os seus principais hits estão as músicas Meu Vaqueiro, Meu Peão e Jeito de Amar. Sua primeira composição gravada foi a música Brilho da Lua, em 1992, interpretada pela cantora Eliane.
Rita de Cássia, que já estava em destaque no estado cearense, se consolidou nacionalmente como compositora em 1993. Como cantora, gravou 12 álbuns com seu irmão Redondo e a banda Som do Norte, uma parceria que durou cerca de 25 anos. Atualmente, ela estava em carreira solo. Segundo as informações passadas pelo empresário da cantora, Rita de Cássia morreu em decorrência de uma fibrose pulmonar idiopática, uma doença crônica que afeta os pulmões do paciente e, aos poucos, vai afetando os seus tecidos de cicatrizes, engrossando e perdendo sua flexibilidade e causando assim dificuldades para respirar, além de outros sintomas. Rita de Cássia deixa uma legião de fãs pelo Brasil e uma carreira impecável, com criações musicais que ficarão marcadas na história cultural riquíssima das regiões Norte e Nordeste do nosso país. E olha só, no Ceará, um cachorro seguiu uma ambulância que levava seu tutor até uma unidade de saúde após ele sofrer uma queda. Uma cena que poderia ser pensada pelos grandes produtores cinematográficos de Hollywood para demonstrar o companheirismo de um animal aconteceu na vida real. Mais precisamente em Juazeiro do Norte, no Ceará. Após o dono do cachorro sofrer uma queda em uma via pública, a equipe de primeiros socorros foi acionada. Os socorristas tiveram dificuldade para chegar perto do paciente, pois o seu cachorrinho estava bastante estressado ao ver pessoas estranhas se aproximando do seu tutor. Pelo fato do animal estar bastante nervoso, eles decidiram por não transportá-lo ao lado do dono. No vídeo, o animal aparece correndo, acompanhando a ambulância. Em certos momentos, o cão fica na frente da ambulância, que precisa frear para evitar o atropelamento. O tutor do animal foi levado pela equipe médica até uma unidade de saúde que fica a cerca de 10 quilômetros de onde ocorreu o socorro. O animalzinho bem que tentou, mas não conseguiu acompanhar o trajeto. Apesar de tudo, a história teve um final feliz. O tutor foi liberado do hospital e já recuperou seu melhor amigo. E falando em animal de estimação, a gata da cantora Taylor Swift tem um patrimônio acumulado de 521 milhões de reais. Mesmo com toda a fortuna, não pense que ela é a pet mais rica do mundo. Olivia Benson, gata milionária ou simplesmente gata da cantora Taylor Swift, conquistou o posto de terceira animal de estimação mais rica do mundo, segundo o site All About Cats. De acordo com o site, a fortuna da bichana vem da linha de produtos para gatos que carrega o seu nome, bem como na participação de clipes com Taylor e propagandas de grande orçamento. O levantamento, conforme informou o site, foi feito a partir da análise dos perfis dos animais de estimação no Instagram e foi levado em consideração a quantidade de seguidores, curtidas e taxa de engajamento. Esses dados foram usados para aferir quantos animais poderiam converter em receita. A lista inclui patrimônios já em posse dos pets e de possíveis heranças que poderiam receber em caso de falecimento de seus tutores. A fortuna de Olivia é menor apenas do que o acumulado por Gunther 6, cachorro da Gunther Corporation, que é herdeiro de 500 milhões de dólares. E que até ano passado vivia na antiga mansão de Madonna, em Miami, nos Estados Unidos. E também é menor do que a fortuna da felina Nala Cat, pet influencer, dona de 100 milhões de dólares e que acumula milhares de seguidores nas redes sociais. Feitos que lhe renderam uma honraria no livro dos recordes, como a gata que mais possui seguidores das redes sociais. O globista. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite para você. Tchau.